Shalom, shalom, muito boa noite. Boa noite, Avner, tudo bem? Avner, você está me ouvindo? Shalom, tô te ouvindo. Shalom, Shalom, shalom. seja muito Tudo bem, meu querido? Vai lá, bem-vindo. Tove. Ayla Tove, sejam muito bem-vindos todos os irmãos que estão nos acompanhando nessa noite. Hoje, na quarta da Tefilá, exatamente às 19 horas e 30 minutos. Nós passaremos essa horinha aqui conversando, batendo um pouco de papo, né? E orando também, insistindo na nossa lista de tefilá, na nossa lista de oração. O Pai Eterno diz, olha, que as nossas orações deveriam ser e devem ser conhecidas. Portanto, nós registramos a nossa oração através lá do nosso website, israelitadocaminho.org. Você pode entrar lá no nosso site, interagir com a gente, procurar o nosso WhatsApp, passar um e-mail, enfim. Você fica muito à vontade para interagir, conhecer o nosso conteúdo. E, Abner, de praxe é sempre bom começar com uma oração, né? Daqui a pouco nós vamos fazer uma rápida visualização lá na nossa paraxá desta semana e na leitura do Tefilim desta quarta, né? Afinal de contas, toda quarta-feira já é uma tradição, a gente faz a leitura, conversa um pouco sobre os três Tefilim, ou seja, os três salmos, né? Mas olha, eu acabei falando muito e nem deixei você falar, né? Na última quarta-feira você estava chegando de viagem, parece que ainda não chegou, Avni. Parece que ainda não chegou de viagem, rapaz. Fala aí, meu irmão. Não, então, tranquilo. É sempre uma satisfação esse reengajamento, né? Porque a gente acaba ficando um pouco distante fisicamente, né? E aí sempre é bom esse retorno, esse engajamento, que são aquelas questões ligadas à nossa vivência, né? Do nosso dia a dia, né? Importante isso aí. É Aliás, é uma verdade. coisa muito importante, eu diria, porque a vida em comunidade, a vida entre os irmãos, né? Foi uma coisa muito salutar, né? As escrituras sempre foram coisas que foram faladas e mencionadas, né? É verdade. Essa unidade que nos faz conviver juntos através de um propósito maior, que é a adoração, né? A busca pela adoração, né? Verdadeira a um Elohim que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Então, nesses dias e momentos que nós vivemos na humanidade, né, que são difíceis, né, nós devemos perseguir essa possibilidade. Né? Não importa, não importa. Quando a gente pensar que muitas foram as situações que ocorreram no passado, em situações de perseguição, por exemplo, né, em que eles tinham que se reunir escondidos, né, tinham É verdade. que não falar sobre nada, não se apresentar como nada, né? Tinham que ter um cuidado muito grande, né? Mas eles nunca deixaram a consciência, né? É verdade. Que eu acho que não a consciência de ficar na lembrança, mas a consciência da real posição do exercício da vivência, né? É Mesmo num verdade. cenário de dificuldade. E se assim não É, ver... fosse, para que eles se reuniriam às escondidas, por exemplo? Todo é mundo verdade. não queria nem saber disso, né? Todo mundo dizia, não, rapaz, não vou me reunir, não, tá perigoso, vou ficar em casa e tal, entendeu? Né? Vamos parar para pensar um pouco nisso. Mas é porque eles É tinham a verdade. certeza da importância disso. Né? E olha, hoje no mundo Então, bem figura disse, essa falta de liberdade, né, em alguns países, e parece que até aqui no Brasil, alguns ensaios nesse sentido, né? Infelizmente, aí nesse momento aí pandêmico, cultos foram proibidos, templos foram fechados, né? E isso tudo tem, a gente sabe que tem não era só uma questão de saúde, que era uma questão política também, né? E a gente vê também, agora, acima de tudo. recentemente, agora um líder religioso
sendo investigado, o líder nem falar de política fala, mas ele entrou para a investigação do Supremo Tribunal. Bom, nosso programa aqui não é para falar de política, mas, de qualquer forma, nós sofremos as dificuldades do dia a dia e a importância, como você tocou nesse ponto, né, dos nossos irmãos há 2.000 anos atrás, né, isso, de uma certa forma, vem se caracterizando pontualmente em algum lugar ou outro. Mas, olha, vamos aproveitar esse momento, Avner, e vamos fazer uma oração inicial. Você pode deixar também, meu irmão, o seu comentário aqui no nosso chat, a gente vai responder. Se você precisar de oração, nós vamos colocar você na nossa lista de oração e nós vamos coletar isso ao longo da semana. Na próxima quarta-feira estaremos finalizando, orando por você, mas ao longo de hoje, a partir de hoje até a próxima quarta-feira, se você colocar o seu pedido de oração aqui, você também terá o seu pedido incluído lá na nossa lista de Tefilá. Avner, é com você. Amém. Bendito seja o Eterno, Kadosh de Israel, separado de Israel, que nos tem dado essa possibilidade de nós estarmos aqui, conscientemente, em prol, em busca, né, de uma oração que fale diretamente com aquele que toque, né, no seu coração, que chame a sua atenção, que ele possa realmente inclinar os seus ouvidos, né, nesta direção, neste momento, para todas as situações que nós vamos apresentar hoje aqui. Este momento ele é singular, é importante, porque nós não podemos vivenciar uma vida sem o desenvolvimento dessa comunicação com o Eterno. Muitos de nós, no nosso dia a dia, deixamos passar, muitas das vezes, o desapercebido desta importância. Somos sufocados, né, pelos nossos afazeres, pelos nossos pensamentos, nossas intenções, mas que o Eterno, nessa hora, nos guie a encontrar realmente os seus intentos, que são bons em nossa direção e de todos aqueles que precisam também, que tem colocado aqui a expectativa deste atendimento. Em o nome de Yahushua HaMashiach, eu te peço, amém, amém. Amém, amém e amém. Olha, é tão importante as nossas orações, né? Eu estava meditando uma hora dessas a respeito da oração que é ouvida através de uma lágrima, né? Nosso eterno Criador, ele pode também traduzir uma lágrima, e ele consegue. Às vezes nós não temos nem palavras, né? Dependendo da situação que nós estamos vivendo, nós não conseguimos falar. Só o que pode cair são lágrimas, dependendo da situação. Normalmente a situação, as mais impossíveis situações, né? Situação de saúde, aquela doença curável, né? E que somente o Pai Eterno pode curar. Imagina a pessoa ter a sua vida abreviada por uma notícia de uma enfermidade, enfim. Nessas horas, as palavras elas não vêm com tanta força, mas as lágrimas, elas rolam em nosso rosto. E essas lágrimas, elas são traduzidas, Avner. Elas são colhidas pelo nosso Pai Eterno, e ele as traduz, né? Então, tenhamos em mente que não é pela força da nossa voz, pelo nosso grito, nem pelo muito orar. Tem pessoas que acreditam que se orar muito, muito, não. Na verdade, é a confiança no Pai Eterno e a deliberação da sua vontade em relação a todos os nossos pleitos. Às vezes nós oramos por coisas que não vão ser atendidas, nem devem ser atendidas, porque nos falta maturidade, enfim. O Pai Eterno sabe, mas nós temos instruções nas Escrituras que nos fala sobre essa chave tão grandiosa que nós desconhecemos, que é a oração, que é a Tefilá. E cada um de nós pode
falar um pouco da sua própria experiência, né? A nossa lista de oração já teve resposta, né? Em breve nós estaremos marcando talvez a última quarta-feira do mês para fazer o balanço, ou então um determinado período para dar os testemunhos daquilo que o Pai Eterno tem feito, né? E das respostas das orações, né? Então, dito isto, eu gostaria de passar já para a nossa meditação, antes de orar, em cima da nossa paraxá semanal, que eu vou projetar aqui, viu, Avner? E a nossa paraxá dessa semana é a paraxá Shoftim. São vários assuntos, né? Vários assuntos interessantes, né? E nós estaremos no Kabbalah Shabbat, no Shabbat, estudando essa porção da Torá que vai do capítulo 16, verso 18, ao capítulo 21, verso 9. Mas hoje nós entramos nesse programa aqui de segunda a quinta-feira, e hoje é quarta da Tefilá. Portanto, nós vamos entrar aqui nos Terrilim, né, nos Salmos, onde nós vamos meditar o Salmo 142, 143, 144. Eu vou ampliar um pouquinho aqui e a gente enxergar um pouco melhor. Veja se... Opa! Deixa eu reposicionar o nosso... Vamos lá. Ficou melhor? Tá bom, né? Sim. Tá bem visível. Então vamos agradecer ao nosso Pai, agradecemos pela sua palavra e vamos começar essa leitura. Poema sacro de Davi, quando estava na caverna. Em alta voz clamo ao soberano, em alta voz suplico ao soberano as suas misericórdias, suas compaixões. Derramo diante dele a minha queixa, a ele apresento a minha angústia. Quando esmorece em mim o meu rua, o meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir. Na vereda que percorro, acumulam uma armadilha para mim. Ocultaram uma armadilha para mim. Olha para a direita e vê que ninguém se importa comigo. Perdido está para mim o refúgio. Ninguém se preocupa com minha alma. A ti, soberano, clamei, declarando: tu és meu refúgio, minha partilha na terra dos viventes. Atende aos meus apelos, pois estou muito exausto. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma desta prisão, para que eu dê favores, dê louvores, né? Dê graças ao teu nome. Então os justos me rodearão por causa da tua bondade para comigo. Bendito seja o Pai Eterno, né? Salmo 142, com destaques, e eu vou fazer alguns destaques, e vou lendo e vou destacando, tá bom, meu irmão? E você também me ajude a comentar. É muito interessante quando nós vemos esses poemas de Davi, que estão muito direcionados provavelmente a situações de suas vidas, né? Então, quando nós lemos e só imaginamos que é um cântico, é claro que ele veio debaixo de muita vivência, muita experiência, né? Então, nós nos deleitamos muitas vezes, mas talvez tentar sentir um pouco o que ele estava sentindo, tentar perceber uma situação na nossa própria vida, para que haja um sentido mais vivencial desses poemas, é um exercício e tanto. Ele diz assim, olha, estava em caverna, né? Em alta voz clama ao soberano. Imagina quando nós chegamos naquele momento desesperador,
em que uma simples oração ela não é mais o suficiente pelo nível de angústia. Em alta voz suplico ao soberano as suas compaixões, as suas misericórdias, porque, de fato, por merecimento, cada um de nós jamais vai ter onde se apoiar, né? Só a compaixão do Eterno, só a misericórdia do Eterno para nos atender. Olha só, ele continua dizendo, derramo diante dele a minha queixa. Agora ele fala de queixa, né? Isso denota uma pessoa que está ou estava em angústia, estava sendo perseguido, se sente, num determinado momento, injustiçado ou em prejuízo, por isso se queixa. A ele apresento a minha angústia, um quadro de tristeza, de depressão, né? Quando esmorece em mim o meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir, né? Quando a gente está lá nas últimas, nosso Pai Eterno, obviamente, que ele sabe de todas as coisas, né? E ele começa a nos dar uma iluminação, né? Isso vem, às vezes vem de uma vez, às vezes vem paulatinamente, né? Vem gradualmente. Continua o texto dizendo, na vereda que percorro, ocultaram uma armadilha para mim. Quantas vezes nós somos, Avner, surpreendidos, né, pela surpresa, pelo ataque do inimigo, né? Onde nós estamos bem, estamos desenvolvendo nossa vida, mas estão ocultando planos malévolos a nosso respeito. Agora há pouco, antes de começar, nós estávamos falando um pouco sobre isso. Ou seja, não importa a minha situação hoje, se ela é ruim, se ela é boa, independentemente de onde eu estou, estão tramando, estão sempre sendo usados como peça para o próprio inimigo das nossas almas, que quer nos abater, nos entristecer, nos jogar para fora da nossa confiança diante do nosso Criador. E é óbvio que ele vem em socorro, né? Aí diz o salmista no verso 4, eu vou botar aqui para a gente acompanhar essa leitura. No verso 4 diz assim, olha para a direita e vê que ninguém se importa comigo. Perdido está para mim o refúgio. Ninguém se preocupa com minha alma. Ele vai definindo um quadro totalmente desfavorável, né? De dificuldade, né? E vai findar com a ti, soberano, clamei, declarando, tu és o meu refúgio, minha partilha na terra dos viventes. Então, o texto vem definindo um quadro, um cenário, mas tudo parece nos levar ao grande ensino desse capítulo, que é o 142, de que nós temos nele o pleno conforto da confiança, é o nosso refúgio. Atende os meus apelos, pois estou muito exausto. Quantas vezes nós também chegamos na situação de Davi, né? Onde chegamos ao cansado e eu não suporto mais. Né? Então, é um quadro de cansaço, de perseguição, de angústia, de tristeza. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Né? Tira minha alma desta prisão para que eu dê graças ao teu nome. Então os justos me rodearão por causa da tua bondade. Hein, Avner? Que quadro, hein? Que cenário, que quadro Davi faz nesse terrelim. Isso foi feito há tantos anos atrás e parece tão presente, de forma figurada. Presente, real, vidas. Né? Muito real, né? Nas nossas vidas. Cada um de nós vivenciando, experimentando as suas agruras, as suas angústias, o seu momento de caverna, de estar retirado, né? É muito interessante isso daí.
que você me diz, meu amado? Não, é isso mesmo, a gente estava conversando há pouco sobre isso, né? E é interessante que eu estava lendo, eu estava só pensando aqui, né? O apelo, inclusive, por considerar, né, a ser livrado dos perseguidores, porque eles eram mais fortes do que ele, né? Mas só que o que ele tinha era exatamente muito mais forte, né, de todos eles, né? E por Uhum. saber disso, ele mantinha uma consciência forte, né, de saber que aos pés do Adão, né, toda essa angústia estava sendo destilada, né? Para quem? Para aquele que realmente pode fazer as coisas. É Nós verdade. tratamos disso no Kabbalah passado, né, Shaul? E só para relembrar, que muitas das vezes a gente fica procurando soluções, né, em muitas outras coisas, né? E É aí eu verdade. levantei uma questão, né? Você quer a solução? Né? A solução está nele, né? Está em se voltar-se para ele, em conhecer os seus caminhos, porque ficou claro, né? Existia uma consciência coletiva de que ele não ouvia pecadores, mas ele sim ouvia aqueles que o temiam e que guardavam, né, fazer a sua vontade, guardavam os seus preceitos, ou seja, obedeciam, faziam. Então, é muito forte isso, né? Quer a solução? Quer viver uma vida, não é uma vida de plena prosperidade financeira, mas quer viver uma vida de plena consciência da sua relação para com o Eterno, manifestando a sua emuná. Então você precisa realmente viver uma vida de busca constante, né? É Temor, verdade. de buscar fazer a sua vontade, não a sua. E aí diz a É, palavra, e ele ouve. Era aí essa preocupação que Davi mantinha colada no peito. Por é isso que ele verdade. soltou frases como alegrei-me, como me disseram, vamos à casa, né? Vamos à casa do Adão. Alegrei-me quando me disseram isso. Vamos para lá, porque era para lá que era o refúgio. Era nessa conectividade, né, com Verdade. ele é que ele encontrava segurança, entendeu? E E não é olha, à Avner, toa que outras frases vão se sucedendo, né? Que ele vai dizendo, olha, Davi é um homem segundo o meu coração. Será que era só porque ele era humilde, tinha consciência? Não, existia muita vontade e reconhecimento claro e explícito no seu interior, no seu coração, né? exato. De quem era Elohim para ele, do que ele significava. Há uma coisa muito importante também na sua fala, né? Que leva a gente a outra questão, que é muitas vezes a pessoa confia tanto só na oração, né? E lá em Provérbios, se eu não me engano, no capítulo 28, 9, eu não sei exatamente se é no capítulo 28, diz o seguinte, que aquele que não ouve a Torá, até as suas orações são abomináveis. Então, o fato Pois é, da tefilá, ela é uma situação integrada, ou seja, é a tua vida de obediência, a tua vida de devoção. E é nesse exatamente. momento em que o Eterno, quando ele ouve, ele atende o teu clamor, ele consolida o desejo dele de te atender e, de uma certa forma, outorga a tua vida quando ele ouve a tua oração. É óbvio que nós não somos merecedores, mas nós deixamos de ser Sim, impedidores. Nós, muitas vezes, Avner, somos da boa vontade dele, impedidores da boa da vontade boa dele, vontade dele. Por quê? da boa Porque, vontade. por causa das nossas desobediências. Então, as pessoas não entendem. Olha, a pessoa, por exemplo, faz um pedido, coloca o nome na oração, às vezes nem participa, não tem problema. Mas quem está interessado, quem está buscando uma resposta, vem participar com a gente de oração. Seu nome estará. Seu nome estará sendo citado, É se não o verdade. nome, a causa geral está sendo citada e nós estamos setando, apontando para as questões. Então, não é uma coisa desassociada. A nossa vida,
as nossas orações, elas não podem estar desassociadas à nossa vida de comunhão com o nosso Pai Eterno, né? Sim, sim, Às vezes é verdade. possível até da gente ver pessoas que estão em grande sofrimento, ou são colocadas em sofrimento, até para se aproximarem mais, né? Por exemplo, Shaul, Paulo, quando pede para ter o seu espinho tirado da carne, o papaizinho diz: não, Não atende. olha, o meu favor te basta, mas eu não vou tirar isso aí. Quase que ele diz assim: rapaz, é isso que faz tu me buscares. Quase que ele fala É, isso, porque de fato as nossas verdade. angústias, as nossas aflições parece ser um antídoto para nós nos aproximarmos. É óbvio que esse Sim, não é o melhor motivo. A melhor motivação da nossa aproximação com o nosso Pai Eterno é o amor, não a dor. Mas a palavra diz que ele castiga a quem ele ama. E se através do é, castigo, da provação, nós temos nenhum outro, nenhuma outra porta, é claro que ele é a nossa porta, ele é o nosso único socorro. É para ele que nós corremos, né? Então, lembremos-nos, para continuar o texto, a leitura aqui, não só nos momentos de aflição, mas também nos momentos de amor, de alegria, de intercessão pelo próximo, nós devemos ter uma devoção caracterizada com vida de oração. Amém, meu amado? Então vamos continuar nossa leitura, né? Já no Terrilim 143. Você pode fazer, Avner? Está conseguindo ver aí? sim, sim, Pode sim, fazer sim. essa leitura e a gente comenta. Não, tranquilo. Deixa eu só. Vamos lá. 143, né? Um salmo, Davi. Isso. Soberano, escuta-me a tefilar. Presta ouvido às minhas súplicas. Responde-me por tua fidelidade e justiça. Entretanto, não leves teu servo a julgamento, pois nenhum ser vivo é justo diante da tua presença. Pois o Aleluia. inimigo perseguiu-me, prostou-me por terra. Ele me fez morar nas trevas, como os que há muito morreram. Esmorece a mim, meu rua, meu espírito, meu coração dentro de mim está em pânico. Lembro-me dos dias de outrora, medito em todas as tuas ações, reflito sobre as obras de tuas mãos. Entretanto, para mim, as minhas mãos, eis-me diante de ti. Qual uma terra sedenta? Depressa responde-me, ó Eterno, porque meu rua, meu espírito desfalece. Não ocultes de mim a tua face, senão serei igual aos que já baixaram a sepultura. Faze-me ouvir pela manhã o teu amor leal e perene, pois sem ti depositei toda a minha confiança. Dá-me a conhecer o caminho que devo seguir, pois a ti eleva a minha alma. Soberano, livra-me dos meus inimigos, pois me refugiei diante de ti. Ensina-me a fazer tua vontade, pois tu és meu Elohim. Teu bondoso Rua, Espírito, me guie por terra plana. Pela honra a teu nome, soberano, tu me farás viver. Por tua justiça me farás sair da angústia. Por teu amor leal e justo acabarás com os meus inimigos e farás perecer todos os meus adversários, pois sou teu servo. Amém. Vamos continuar lendo, porque ele teve uma mesma tonalidade e a gente vai explicar os dois capítulos. Vamos lá, vamos continuar Perfeito. lendo. Continuando, né? Continuando, bendito Sim. seja o soberano, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a guerra, meus dedos para as batalhas. Ele é meu aliado e minha fortaleza, meu protetor, e eu junto dele me abrigo. Ele a mim submete os povos. Soberano, o que é o homem para que deles tomares da arte conhecimento? Ou o filho do homem para que ele pode te interessar, para que por ele te interesses? O homem é semelhante a um sopro, seus dias como a sombra que passa. Soberano, inclina os céus e desce, toca os montes para que fumeguem, fulmina os raios e dispersa os inimigos, arremessa tuas flechas e faz-as a debandar. Estende daí, do alto, tua mão, salva-me e livra-me das grandes águas.
da mão desses estrangeiros, cuja boca fala mentiras e que com a mão direita estendida juram falsamente. Ó Elohim, eu te cantarei um cântico novo, tocarei teus louvores na harpa de 10 cordas. És tu que dás a vitória aos reis, que da cruel espada salvas Davi, teu servo. Salva-me e livra-me da mão dos estrangeiros, cuja boca fala mentiras. Né? Já li esse aqui. Né? Quanto aos nossos filhos, serão como plantas, já desenvolvidos na adolescência. Nossas filhas como colunas bem esculpidas, como obras de arte que ornam um palácio. Nossos celeiros estarão repletos, fornecendo provisões e mais provisões. Nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares pelos nossos campos. Nossas reses andarão prenhas. Não haverá brecha nem ataque, nem alarme em nossas praças. Feliz o povo a qual assim sucede. Feliz o povo cujo Elohim é soberano. Aleluia, aleluia. É muito interessante, né? Fazendo um destaque aqui no 143, dentro desse verso, né? Ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Elohim. Teu bondoso espírito me guia por terra plana. Ele mantém, Avner, esse quadro, que parece um quadro muito bélico, de extrema angústia por conta de guerras, né? Das guerras que ele estava vivendo. E ele coloca também, nesses versos seguintes, a sua pequenez, quem é o ser humano, quem é o homem, né? Para que o Eterno se importe com ele. E sempre se colocando de uma maneira humilde. Eu acredito que os terrilim, os salmos, eles são muito educativos dentro da vivência do relacionamento de Davi para com o Eterno, diante de todas as situações que ele viveu, e como nós aprendemos com o nosso irmão, né? Que é um homem humilde, que foi um homem provado, que foi um homem que teve uma história que eu diria que foi a pena da mão do Eterno que escreveu cada passo de Davi, né? Aí caberia uma boa tonalidade de predestinação, quem sabe, né? Pela grandeza, né? De quem foi Davi, dos momentos mais grandiosos. Ontem mesmo eu estava vendo um material da Discovery Channel falando sobre o momento em que Davi joga, usa a funda e arremessa e toca no gigante, né? E eles fizeram um estudo científico indo num lugar onde ainda existiam arremessadores de funda nos dias de hoje, especialistas, e eles mediram a força e a intensidade da pedra, o tamanho da pedra, e como foi que aquilo pode ter acontecido, uma suposição. Então, você, através da ciência, você percebe a mão do Eterno, que fez Davi usar aquelas pedrinhas, e com uma pedrinha ele lança e derruba aquele gigante. O nosso gigante, Avner, vai ser lido daqui a pouco. A nossa lista de tefilá, de oração, são os nossos gigantes. É aquilo que nos aflige, é aquilo que nos é colocado como desafio, e nós ficamos extremamente abençoados por esses terrilim, esses salmos que parece que estão numa conexão perfeita em relação ao nosso momento de oração. Você não acha? Sim, sim. Exatamente. Acho que é bem por aí mesmo. Né? Estamos bem conectados nesse sentido. Então, meu amado, vamos começar a nossa tefilá, a nossa oração. Vou aqui puxar aqui no nosso site, né? E convidando também os nossos irmãos nesse momento, né, a aprenderem aí como é que faz. Você entra lá no site, estando no celular, você vai em agendas. É a última opção, Tefilot Orações. Você vai ver a nossa lista de orações, né? Ainda estamos ativos com
31 orações, mas isso vai estar diminuindo. Quando o Eterno ele vai respondendo, vai diminuindo, mas também vai chegando outros pedidos de oração, não é isso? Então, vamos fazer como na última quarta-feira, cada um vai orar por um item desse, e como na quarta-feira passada foi você que começou, então quem começa nessa quarta-feira sou eu, tá bom? Então, Ok. vamos direcionar o nosso pensamento, o nosso coração diante do nosso Pai Eterno e vamos clamar e vamos pedir para Ele. Pai Eterno, nós te agradecemos, Pai. Iniciamos essa conversa frente à nossa lista, os nossos gigantes, os nossos desafios, te pedindo, falando inicialmente do nosso agradecimento, a nossa gratidão, porque nós sabemos que não são as boas palavras, não é a boa voz, nem o bom microfone, nem mesmo a posição, mas por amor do teu nome, Kadosh, pelo teu amor que nos constrange, é que nós estamos aqui para peticionar diante da tua presença, não pelos nossos merecimentos, como diz o salmista, não por sermos coisa grande, por sermos importantes, muito pelo contrário, nós não somos nada, nós somos imerecedores, mas nós te agradecemos pela oportunidade desta noite, desta quarta. Pai Eterno, que tu venhas, neste momento, abençoar a vida dos casais desta comunidade. Tu conheces, tu sabes a dificuldade de cada um de nós. Tu sabes, tu tens o medidor do arravá do amor. Tu sabes do que foi plantado, daquilo que tem sido semeado como arma contra os casais. Eu faço referência e peço para ti, não somente pelos casais desta comunidade, mas o meu irmão e minha irmã também, que não faz parte desta comunidade, mas que hoje passa por alguma dificuldade no seu casamento. Pai, vem colher as lágrimas dos maridos e das esposas frente a todo tipo e todo nível de crise. Eu coloco diante de ti cada casal, que tu venhas completar, que tu venhas ser o terceiro nó, que tu venhas ser a parte que nos tem ajudado para com o nosso cônjuge, no sentido de ter mais paciência, de ter mais compaixão, mais amor, mais paixão, que tenhamos os atributos de bons maridos e boas esposas, para que a família tenha uma boa manutenção e tenha fortaleza, casais fortes, famílias fortes, comunidade forte. Portanto, Pai, eu coloco diante da tua presença todos os nomes aqui, Shaul, Rahel, Avner e Miriam, Daniel Esther, Paulo Simone, William, Beatriz, Leno e Vânia, Júlia e Glenda, e também o meu irmão e minha irmã que está agora recebendo essa tefilá. Eu sei que tu podes fazer um milagre nesse momento, nesse casal agora. E eu creio, Pai, que nós receberemos notícias, boas notícias desta oração, não pelo nosso merecimento, mas pelo teu grande amor, Pai eterno. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Amém, Pai eterno. Nessa hora nós queremos também te colocar diante da tua presença, pela questão empresarial, pela questão dos negócios, questão em que todos nós estamos inseridos, nossa vivência, nossos esforços, nosso trabalho, nossas perspectivas e projetos, que fazem também do nosso dia a dia ser um dia
de perspectiva, né, de realizações. Apenas olhar, um olhar direcionado a todas as situações. Tens nos dado na mão a fazer, que certamente provém de ti. Que as nossas decisões possam ser decisões acertadas, não decisões emotivas, mas que naqueles momentos que é importante uma fala consciente, que o teu Espírito fale os nossos corações, que o teu Espírito nos diga qual é o melhor caminho, que ele afaste de nossos caminhos aqueles que tentam acontecer, aqueles que Aleluia. tentam fechar as portas. E nós sabemos que a porta que tu abres, ninguém pode fechar, e a porta que tu fecha, ninguém pode abrir. E é consciente dessa fala, é que eu te oro para que tu abras as portas ao atendimento daqueles que precisam formatar um negócio, aqueles que estão continuadamente precisando manter os seus empregos, ou, quiçá, sejam novos projetos, novas situações de melhorias, né, que eles desejem, possas abrir realmente essas portas e fechar todas as outras portas pelas quais não é bom para nós, para que nós não sejamos dragados pelos nossos desejos e sentimentos. Possamos estar plenos e abençoados por Ti naquilo que Tens colocado nas nossas mãos. É assim que eu te oro, em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Abençoa os nossos amados irmãos que estão em processo de techuvá, que estão retornando ao caminho que Irmiarro Jeremias fala. Qual o bom e doce caminho? O caminho das veredas antigas, Pai. Venha abençoar esse projeto, venha abençoar os nossos irmãos, que cada vez mais a fome seja despertada neles do conhecimento da verdade, e que nós tenhamos de Ti um presente de receber a Tua clara e limpa palavra através do Teu Espírito em nossas vidas, que nós possamos receber esta palavra e praticar, Pai. Que Tu delibere plenitude e sabedoria nessa caminhada, nesta nova caminhada, neste Teu abençoado caminho. Pedimos por sabedoria, por humildade, por amor, por justiça, aos que administram também esta casa, Pai eterno. Tu sabes a dificuldade, tu conheces o nosso coração, e tu sabes que precisamos deliberar com amor e com justiça, a prática da Torá também na administração dessa casa. Pai, além deste ministério, nós colocamos outros ministérios, Pai eterno, dos nossos irmãos que estão aqui em Belém, os irmãos que estão em São Paulo, no Rio de Janeiro, através de seus líderes, através dos seus projetos. Pai eterno, consolida cada um dos nossos irmãos, amadurece, prospera cada um dos ministérios, Pai. Tu tens usado cada grupo nesta nação para o atingimento de objetivos que tu, como sendo dono da obra, podes falar. Nós não podemos, nós não sabemos. Nós só sabemos que tu usas de diversas maneiras. A tua paleta não é só preto e branco, a tua paleta é colorida e de várias formas tu tens alcançado o coração do homem. Fundamentalmente, que nós sejamos casa do pão, que nós sejamos casa para a vida, para a transformação das nações. Ó Pai eterno, alcança os nossos irmãos, todos aqueles que ainda estão na escuridão, que ainda buscam a tua presença de forma inadequada, que não guardam Verdade. as tuas instruções da melhor maneira possível. Que isso também não seja só para eles, mas que seja também para nós. Que nós possamos melhorar, que tu possas nos elevar neste mesmo tom do meu pedido, da mesma forma como peço para os meus irmãos e todos aqueles que, de uma forma até obtusa, te buscam, mas que tu possas fluir em nossas vidas a revelação da
tua vontade, a revelação da tua palavra, que tu que deliberes, Pai eterno. Portanto, abençoa a todos esses itens, Pai, em relação aos outros ministérios. Bendito seja o teu santo nome. Pai, colocamos também, Pai, como objetivo espiritual a nação brasileira, pela vida dos governantes comprometidos com o povo, e pelo livramento de homens maus, de toda a corrupção, de tudo aquilo que venha desviar o seu propósito criado, o seu propósito original, Pai. Pedimos pela vida de novos brasileiros, por aqueles que corajosamente buscam ajudar a sociedade de uma forma direta, na política ou não. Traz ao coração desses homens a tua palavra através dos teus servos, e que todos os princípios de ser um bom cidadão e que estão totalmente ligados à tua Torá recebam um upgrade de essência da tua parte, que não seja somente aquele básico, mas que seja muito mais que o básico. Que homens e mulheres comprometidos com a verdade possam ajudar na administração desse país. Pai, abençoa os nossos governantes, abençoa o nosso presidente, Pai, neste momento, o seu ministério e toda a administração para tantos estados e milhares de municípios espalhados no Brasil. Nós pedimos pela libertação do nosso estado, da nossa cidade, e que toda a corrupção e todo o mal não tenha mais desenvolvimento nesta cidade, nesse estado. Dê força aos governantes, ao governador, aos seus secretários, entre também os vereadores deste município, os outros municípios do estado, e todos possam receber uma nova visão, um novo momento, uma nova oportunidade de fazer aquilo que é certo. São esses os nossos objetivos, Pai, que eu coloco diante da tua presença. Aleluia. Amém, Eterno. Diante de ti também nós colocamos as famílias aqui representadas nessa oração. Tu venhas certamente, Pai, olhar com teu olhar especial nessa direção, porque ela é o alicerce de uma sociedade, de um povo. As famílias onde deve existir a harmonia, deve existir a compreensão, deve existir o amadurecimento de pessoas e filhos que conduzirão uma sociedade, um povo, baseado em princípios bons, princípios que certamente muitos deles, mesmo sem muitas pessoas conhecerem, advêm de razões pelas quais foram prescritas por ti para uma boa vivência de uma relação para contigo. Tu venhas abençoar as famílias nos seus propósitos, na sua unidade, naquilo que é o desejo do homem, naquilo que é o desejo da esposa, dos filhos, das realizações enquanto família. E, acima de tudo, que elas possam, as famílias, possam compreender a dimensão daquilo que tu queres e desejas para cada uma dessas famílias. Que tu possas trazer à mente daqueles que comandam essas famílias, como homem, como cabeça, para que eles possam atingir a maturidade para conduzir pessoas que estão sendo guiadas para encontrar o bom caminho. De mulheres que auxiliem seus maridos de uma maneira extraordinária, de uma maneira consciente, e afastem a possibilidade da negação, né, por uma vivência melhor. Cada um possa encontrar o peso e o equilíbrio das boas relações, daquilo que pode e deve abrir mão em prol do outro, e assim pelos filhos também, os filhos para os meus pais. Tu venhas reatar aquilo que está
desatado, que tu venhas reestruturar aquilo que está caído, que tu venhas dar consciência e amabilidade para onde não existe, que tu venhas dar força para onde também não existe, que venhas amadurecer o amor acima de tudo, onde a tua Torá é falada, imaginada, prescrita e desejada. É assim que eu te peço, em nome de Yahushua, ou Mashiach. Amém. Amém. Pai, vem abençoar os filhos do caminho, as nossas crianças, os nossos adolescentes, Pai. Colocamos diante da Tua presença. Tu que conheces o coração de cada um dos Teus pequenos, Pai. E nós não queremos de forma alguma fazer essa tefilá subestimando a capacidade deles, muito menos a Tua. E oramos para que eles sejam como profetas, como evangelistas, como emissários enviados ao Olã. Que Tu venhas dar base, prepará-los, e que nesse momento de tenra idade haja essa bênção da Tua parte sobre a vida dos nossos filhos, Pai. Tu que conheces cada um deles, Tu sabes, Pai eterno, das suas dificuldades, as suas dificuldades e desafios na escola, as dificuldades na questão do relacionamento, em todas as coisas que são tão minuciosas, que são muitas vezes refletidas para o resto da vida. Um ataque de bullying, uma coisa que fica na mente dos nossos filhos, e que isso pode ser uma seta maligna. Vem derrubar todas as setas malignas nessa noite, que Tu faças um milagre sobre o coração de cada um dos nossos filhos, Pai. Daqueles que estão se achegando também, nós os adotamos, nós os colocamos como os nossos filhos, Pai. Todas as pessoas que colocaram os seus nomes nessa lista, Pai, que Tu conheces o pleito de cada uma delas, Tu conheces a luta de cada uma delas. Pai eterno, vem atender as nossas orações. Tu és aquele quem realiza conforme a Tua vontade. A nós que já estamos em meia-idade, partindo já para um segundo tempo, nós temos de Ti algo. Mas aos nossos filhos, Pai, nós não estaremos o tempo todo com eles. Portanto, enquanto nós estivermos juntos, que nós possamos ter um tempo aproveitável de educação, de ensinamento, que eles se voltem a nós e tenham a oportunidade do aprendizado, e que haja conversão entre pais e filhos e pais, e que haja um amor incomparável a de outras famílias e de outras cidades e de outras sociedades, mas que nós tenhamos a Tua marca em nosso meio, daqueles que se voltam para a Tua instrução e, portanto, são aproveitadores da bênção do Pai Eterno, das Tuas bênçãos, ó Pai. A consequência daqueles que que buscam fazer a Tua vontade, é consequência de bênção. Por isso, Pai, eu clamo nesta noite que Tu tenhas compaixão de nós pais e de nossos filhos, e que a relação seja fortificada a cada Shabat, a cada semana, a cada momento. Amém. Ao meu irmão também, que nesse momento ora especificamente pelo seu filho, que não tem o seu filho nesta lista, vem atender a sua oração, vem consolidar a vida deste pai, desta mãe, que agora clama, que agora cita o nome do próprio filho diante da Tua presença, nesta tefilá. Amém. Que Tu venha escolher as lágrimas daqueles pais que lutam com filhos que estão desestruturados, que estão fora de casa, filhos que estão dando tantas tristezas para os pais, e até pais que também estão fazendo a mesma coisa com os filhos, Pai. Tem compaixão deste quadro tão difícil que é o relacionamento dos pais com os filhos. Traz a Tua bênção hoje, em nome do Teu Filho Kadosh, Yahushua HaMashiach, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Amém. Tu venhas estender a Tua mão, a semelhança do
foi colocado para o meio dos negócios, que tu possas fortalecer a perspectiva de uma vida financeira que seja suficiente para atender as necessidades de todos aqueles que precisam. Que tu não negues, Pai, a possibilidade de uma melhoria de vida, de circunstância de vida. Porque certamente nós sabemos que tu desejas em nos abençoar. Tu és Pai bondoso, amoroso. Atende aqueles que se colocam nessa hora, nessa lista de nomes, por uma situação financeira, em prol de uma situação financeira, que certamente estão vivendo de dificuldade, ou mesmo de uma nova perspectiva. Mas, ao mesmo tempo, eu te oro para que elas percebam que esta dimensão, ela não deve estar firmada no propósito apenas, né, da saída do problema, mas no entendimento daquele que provê todas as coisas, no atendimento daquele que realmente providencia a solução de todas as coisas. Pai. No entanto, eu oro para que tu estendas a tua mão de misericórdia a atender aquele que está realmente em condições difíceis, que não tem uma perspectiva, não sabe o que vai comer, ou quem sabe está diante de um quadro que ele não sabe como vai sair do problema. Tu possa usar da tua misericórdia e ir ao seu encontro. É o que eu te peço em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. E libertar, Pai, pessoas que hoje estão completamente aprisionadas em cadeias espirituais, cooptadas pelo inimigo. Pessoas que se auto-aprisionam, que estão com suas mentes completamente degradadas, longe da tua presença. Verdade, Traz a verdade, tua libertação poderosa nesta noite. Nós clamamos então, por todas as pessoas que hoje estão passando por este estágio e nem percebem o seu nível de aprisionamento. Vem trazer a tua libertação, porque tu vieste libertar aqueles que estão cativos. Usa-nos a nós como instrumentos para levar a libertação através da tua palavra, como a água límpida e cristalina que limpa ao cair sobre um ambiente degradado. Purifica, Pai, transforma, faz um milagre, expulsa todo shedin, todo demônio da vida das pessoas que estão em estado de aprisionamento. Não deixa, Pai eterno, que esse aprisionamento se perpetue, porque é muito difícil para todos aqueles que estão aprisionados, que não conseguem nem orar, que não conseguem nem buscar a tua presença, que te desconsideram, que já não creem mais em ti. Tem compaixão e te mostra para essas pessoas de forma milagrosa. Nós te pedimos isso no nome do teu filho, Pai. Faz um milagre na vida de todas essas pessoas. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Pai. pela questão profissional, em que cada um colocou a seu nome, quer seja por uma situação de empregabilidade, quer seja por um crescimento, proteção nos seus empregos, nas suas profissões, no exercício delas, Pai eterno, que tu venhas olhar com o teu olhar protetivo, garantidor, né? A tua palavra diz que nós comeríamos com o fruto do nosso trabalho, e o suor, né, daquilo que seria provocado pelo exercício desse trabalho, nós comeríamos. Nós queremos te pedir nessa hora que tu mantenhas fixado a perspectiva daqueles que já estão empregados, salvaguardando todos os males que uma convivência com pessoas que talvez não pensem, não ajam com o mesmo sentimento, conhecimento, geram divergência, ou que certamente se incomodam, às vezes só pelo fato
de nós existirmos e a tua mão está sobre a nossa vida. Que tu possas fortalecer, fazer com que Aleluia. cada um daqueles que estão hoje vivenciando essa oportunidade de ter sido agraciados com a dádiva de um trabalho, que tu venhas os guardar e os abençoar onde quer que estejam. E trazer aqueles que não têm essa possibilidade, que precisam, que tu abras essas portas. A todos estes que precisam, solicitaram a nós, em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Colocamos diante da tua presença todos os enfermos, todos aqueles que estão abatidos, todos aqueles que estão em processo incurável, todos aqueles que estão em momentos até finais, Pai, em idade avançada, e que sentem um desconforto. Pai eterno, traz a tua cura, em nome de Yahushua, nessa noite, em nome do teu filho Kadosh, em nome do teu filho enviado. Ele é Rafá, ele é cura sobre as pessoas. Que agora, Pai eterno, aconteça um milagre, que nós sejamos notificados, Pai, não porque haja merecimento em nossa oração, ou até naquele que solicita a oração, mas porque o teu amor, o teu grande amor, a tua compaixão, ela é sobremaneira, ela é grandiosa demais, e ela atende ao próprio Ahavá em ti mesmo, Pai. Tu que nos ama, tu que nos ama de forma constrangedora, nós nos sentimos constrangidos do teu amor, sem merecimento. Pai, traz agora a tua cura, faz um milagre por amor do teu nome, a todas as pessoas que estão listadas, e também ao meu irmão, minha irmã que está agora me ouvindo, Pai. Agora vem curar nesse momento, vem trazer solução, vem trazer resposta às suas orações, vem trazer a tua cura, Pai. Manifesta o teu poder, o teu milagre sobre a vida dessas pessoas, Pai. Porque não só pela necessidade, não só pela precisão, mas também para que tu cresças em nós, para que o teu nome seja exaltado, porque tu és digno, tu és honrado, tu és magnânimo, tu és maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tu és grandioso demais, Pai. Manifesta o teu poder sobre nós, sobre todas essas pessoas que hoje choram no leito de uma cama, que choram por uma enfermidade, que estão incomodados, que estão abatidos, que estão com o pé do gigante em seu pescoço, no chão, arrasados e abatidos por uma enfermidade. Faz um milagre sobre a vida dessas pessoas. E fica conosco, Pai, ao longo dessa noite, Paizinho, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Pai, por tudo aquilo que tu tens feito e tudo aquilo que tu há de fazer, que essas palavras, essa petição que foi colocada diante da tua presença sejam recebidos, Pai, e que os meus irmãos e minhas irmãs que não conseguem nem falar, que suas lágrimas sejam traduzidas e que tu dê resposta às suas orações. É o que eu te peço nesse momento, em nome do teu filho Kadosh, Yahushua HaMashiach, hoje para todo sempre. Amém, amém, amém e amém. Oh, meu amado, como é bom a gente estar na presença de papai, desenvolvendo essa conversa, que ele venha falar com cada um de nós, trazer sua resposta, seu conforto, seu consolo, seu preparo para a sua bênção e chegar até nós. Já acabou a nossa horinha, já estamos no final, e fiquem as suas considerações finais aí para esse momento. Eu já estou me despedindo aqui. Bem, bendito seja o Eterno que nos concedeu mais esse momento, e que Ele guarde todas essas orações e nos atenda, se for possível, se for da sua vontade. Ele vos abençoe a todos, em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Lembrando aos amados irmãos que estão participando da nossa oração, você pode compartilhar também esse momento com outras pessoas. Lembrando que toda quarta-feira, às 19h30,
nós estamos fazendo essa tefilá, orando, buscando a presença do Pai Eterno. Junte os seus familiares na sala de casa, conecte a sua televisão no YouTube e participe conosco desse momento maravilhoso, que é o momento em que nós nos dobramos diante do nosso Pai Eterno e colocamos diante dele as nossas petições. É o momento em que nós nos congraçamos, é o momento em que nós meditamos um pouco sobre os terridinhos salmos. Então, não esqueça, então na próxima quarta-feira nós estaremos aqui no mesmo horário, no mesmo local, orando, e você vai receber o link desta programação. Fique com o Pai Eterno. Shalom, shalom, e até a próxima quarta-feira. Shalom! Shalom!